O socialismo inglês, mais comumente conhecido como Ingsoc, é uma ideologia totalitária criada por George Orwell em seu clássico romance 1984. Orwell, um crítico feroz do totalitarismo, ele temia que os movimentos socialistas cada vez mais centralizadores no Reino Unido pudessem evoluir para uma sociedade autoritária, dominada por um partido único e uma ideologia absoluta. 1984 foi publicado em 1949, apresentando o Ingsoc como uma metáfora de um governo distópico, de um governo que exerce vigilância constante, promove guerra perpétua e utiliza propaganda massiva. Claramente nada que reflete a nossa realidade. O Ingsoc utiliza vários mecanismos para controlar a população da fictícia Oceania, sendo alguns deles. No romance, o Ingsoc usa diversos mecanismos de controle, como a novilíngua, uma versão simplificada do inglês, projetada para eliminar qualquer nuance e restringir o pensamento livre. Palavras são reduzidas ou combinadas, e termos como Ingsoc e mini-true são exemplos disso. Outro mecanismo de controle é o duplo pensar, a capacidade de aceitar duas ideias contraditórias como verdadeiras. Esse conceito é ilustrado por slogans como guerra é paz e liberdade é escravidão, que reforçam a doutrinação e a obediência cega ao partido, eliminando qualquer espaço para a dissidência. A Teletela, dispositivo presente em todos os lares, não apenas transmite propaganda, mas também monitora constantemente os cidadãos, garantindo que qualquer indício de desvio ideológico seja rapidamente detectado pela polícia do pensamento. Essa força controla os pensamentos da população, prendendo e eliminando qualquer um que cometa o chamado crime de pensamento, ou seja, que pense de forma contrária às doutrinas do partido. Além desses mecanismos, o Ingsoc mantém a lealdade da população com o ritual do ódio de 2 minutos, onde os cidadãos expressam ódio irracional contra os inimigos do Estado, reforçando a unidade em torno do governo. O controle é consolidado pelos 4 ministérios que operam de forma perversa. O Ministério do Amor controla as relações pessoais e a vigilância, impondo o medo e a repressão. O Ministério da Verdade manipula a informação e reescreve a história, criando uma falsa sensação de segurança e infalibilidade. O Ministério da Abundância controla a economia, privando a população de recursos essenciais, mas mascarando isso com falsas estatísticas de prosperidade. E o Ministério da Paz, que perpetua a guerra para justificar a escassez e manter a população submissa ao partido. Esses mecanismos, juntos, transformam a sociedade de Oceania em um estado de vigilância total e controle absoluto, onde a verdade é moldada pela ideologia do partido, e a liberdade individual é completamente anulada. Teocracia Cirno é um sistema ideológico centrado na adoração de Cirno, uma personagem da série japonesa de jogos Bullet Hell, o Projeto Touhou. As tradições desse sistema incluem as seguintes práticas: congelar sapos como um símbolo de devoção, participar de aulas de matemática. O quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, na verdade, ó. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, né? Evitando ser chamado de baca é opcional. Excelência em aulas de matemática. Um apreço geral por gelo e coisas frias. Apreciar e abraçar um boneco de pelúcia de Cirno. Aceitar que certas garotas podem ter idades que variam de 50 a mais de 50 mil anos. O robotnikismo, frequentemente conhecido de maneira informal como pingazismo, é uma ideologia totalitária e tecnocrática que defende o domínio absoluto do Dr. Ivo Robotnik, vilão da série animada. Essa filosofia política promove uma visão tecnocrática, em que o progresso tecnológico e o controle das máquinas são centrais para o controle social e econômico. Governança totalitária. O robotnikismo busca o controle total de Mobius, o planeta onde se passa a série, e posteriormente a expansão desse domínio para o universo inteiro. Tecnocracia. A ideologia acredita que a ciência e a tecnologia, lideradas por Robotnik, são os instrumentos ideais para consolidar o poder. A automatização e o uso de robôs são vistos como essenciais para manter a ordem e esmagar qualquer oposição. Direita econômica. Do ponto de vista econômico, o robotnikismo defende uma economia controlada pelas elites tecnocráticas, onde a riqueza e os recursos são concentrados nas mãos daqueles que detêm o conhecimento técnico e científico. Os seguidores dessa ideologia acreditam que o Dr. Robotnik, com sua genialidade tecnológica, é o único líder capaz de criar uma ordem mundial eficiente e avançada. O caos e a desordem são combatidos através do uso massivo de robôs, enquanto qualquer resistência é aniquilada. O robotnikismo almeja a dominação de todo o universo, utilizando máquinas e inovações tecnológicas para atingir esse fim.
A ideia é que, sob o controle de Robotnik, a ordem e a eficiência seriam alcançadas em todos os cantos do cosmos, eliminando toda a resistência ao caos. Teocracia Tintin é um sistema governamental baseado na adoração ao Senhor das Trevas, Tintin. E embora Tintin não seja tecnicamente considerado uma divindade, ele possui imenso poder e é reverenciado como tal por seus seguidores. O regime exige que seus súditos o recompensem com uma substância conhecida como cromossomos, que serve tanto como moeda quanto como uma forma de energia para suas viagens interdimensionais. Caso não consigam oferecer os cromossomos, sacrifícios podem ser feitos como alternativa. Se essas exigências não forem atendidas, os seguidores podem enfrentar sérias consequências. O sistema burgundiano é uma ideologia fictícia de um mod de história alternativa do jogo Hearts of Iron 4 chamado The New Order, Last Days of Europe. Esse mod tem vários vídeos dedicados à sua história no canal. A ideologia sugere que a visão original do regime alemão de 1945 da época não foi longe o suficiente em suas crenças extremas. Originalmente, a ideia do Estado da Ordem da Borgonha foi proposta por uma figura histórica controversa da época, e seria controlada por ele, sendo localizada na França ocupada. As capitais seriam Dijon, Lyon e Nancy, e a língua oficial seria uma mistura de alemão e francês. O Estado seria baseado no antigo território de Borgonha e na população local, em uma ideia que teria sido mencionada junto com a de uma região independente. No mod de Hearts of Iron 4, o Estado da Borgonha surge após um conflito interno no qual a liderança original faz um acordo com o governo central, permitindo que o controle da região leste da França seja administrado por um novo regime. Esse novo governo é caracterizado por extrema opressão e isolamento, sendo chamado de um campo muito grande de contenção, onde as condições de vida são extremamente difíceis. O governo tem uma ideologia centrada no militarismo radical e uma visão de sociedade onde poucos têm acesso a confortos. A liderança também é obcecada por armamento avançado, com planos de usar esse poder de forma drástica para garantir o que acreditam ser a superioridade de sua população. No entanto, esse sistema acaba resultando em um cenário distópico de miséria e trabalho forçado, com condições desumanas para a maioria da população. Eventualmente, o regime colapsa sob seu próprio peso, sendo substituído por uma administração provisória. O sistema prega uma vida extremamente espartana, com a ideia de consumir o mínimo possível e viver sem luxos. A liderança original acreditava que o mundo estava corrompido por certas influências e via uma solução extrema como a única saída. Sob esse regime, a população era forçada a longas horas de trabalho, e apenas os mais fortes sobreviveriam em um ambiente de extrema disciplina. O modelo de cogumelo é o sistema de governança do Reino do Cogumelo na famosa franquia Super Mario da Nintendo. Trata-se de uma monarquia absoluta em que a princesa Peach exerce controle total sobre o reino. O governo, embora centralizado na figura da monarca, é conhecido por suas características pacifistas e por promover a paz e o bem-estar de seus habitantes num sistema de uma monarquia absoluta, que a princesa Peach governa com autoridade suprema, sendo a figura central no poder, sem divisões de poder executivo, legislativo ou judiciário. Pacifismo. O Reino do Cogumelo é conhecido por evitar conflitos e promover a harmonia entre seus habitantes, focando em diplomacia e alianças com reinos vizinhos, como o Reino Kong e o Reino Yoshis. Proteção e defesa. Embora pacifista, o reino não é desprovido de defesa. Em situações de crise, como invasões pelo vilão Bowser, o reino conta com seus heróis, como Mario e Luigi, para proteger a paz. Economia simples. A economia do reino parece se basear em uma coleta pacífica de recursos naturais, como moedas e cogumelos, usados para sustentar o estilo de vida dos habitantes. O Reino do Cogumelo é habitado principalmente pelos Toads, leais súditos da princesa Peach, que cumprem funções diversas, desde manutenção até guarda-costas da monarca. Além deles, o reino conta com uma diversidade de outras criaturas amigáveis. Apesar de ser uma monarquia absoluta, a liderança de Peach é amplamente aceita devido à sua bondade e foco em manter a paz e a felicidade no reino. Culturalmente, o reino é vibrante, com eventos como corridas de karts e jogos de esportes que promovem o lazer e a camaradagem entre seus habitantes. Em essência, o modelo de cogumelo combina uma monarquia absoluta com foco em manter a paz e a alegria no reino, sendo defendido pela bravura de heróis ao invés de um exército tradicional. O comunismo Arstotzkan é a ideologia comunista fictícia do país de Arstotzkan no jogo Papers, Please. Esse regime é baseado em uma interpretação estereotipada dos países do Bloco Oriental durante a Guerra Fria. O país é conhecido por seu uso rígido da pena de morte, trabalho forçado e controle absoluto sobre a população.
Arstotzka é considerada tirânica pela organização clandestina EZIC, que trabalha para subverter o regime. As tensões com seus vizinhos são evidentes, especialmente após a recente Guerra dos 6 Anos, que envolveu Arstotzka e seu país rival, Kolechia. A relação entre os dois é extremamente frágil, com Arstotzka adotando um isolamento cultural e político extremo, temendo revoltas e ameaças externas. A Guerra dos 6 Anos foi um conflito significativo entre Arstotzka e Kolechia, ocorrido no final dos anos 70 e início dos anos 80. Acredita-se que essa guerra tenha sido motivada por diferenças ideológicas ou religiosas entre os dois países. Após o conflito, a cidade de Grestin foi dividida entre as duas nações. West Grestin pertence a Kolechia e East Grestin a Arstotzka. Embora o conflito tenha terminado com o acordo de paz, as tensões continuam elevadas, especialmente após uma série de ataques terroristas na fronteira de West Grestin. O comunismo Arstotzkan defende uma sociedade livre de terror e desigualdade, alcançada por meio de leis rígidas e uma estrutura de controle total sobre a vida dos cidadãos. Um sistema monetário é utilizado apenas para medir a produtividade dos indivíduos, promovendo a filosofia de você trabalha, você vive. Cidadãos que contraem dívidas com o governo podem ser presos, garantindo uma sociedade de trabalho forçado e disciplina. O regime também incentiva o crescimento populacional e impõe que todos os cidadãos tenham ao menos um membro da família vivo para poderem trabalhar. O comunismo Arstotzkan é caracterizado por um comportamento severo e agressivo, com aversão total a seus vizinhos, anarquistas, capitalistas e terroristas. Seus seguidores falam com o forte sotaque da Europa Oriental, mas ao contrário de outros regimes comunistas, evitam o uso do termo camarada. Eles expressam um orgulho feroz pelo Estado e suas conquistas, mas são conhecidos por sua constante vigilância e desconfiança em relação a qualquer oposição interna ou externa. O governo de Arstotzka é organizado em diversos ministérios, cada um responsável por uma função específica do Estado. Entre os principais estão: Ministério da Admissão, onde controla as fronteiras e emite documentos para os cidadãos e visitantes. Ministério do Trabalho administra os passaportes de trabalho e supervisiona a força de trabalho do país. Ministério da Informação serve como uma agência de inteligência, realizando auditorias e monitorando ameaças ao governo. Outros ministérios incluem Agricultura, Finanças, Comunicação, Segurança, entre outros, todos servindo ao rígido controle estatal que define Arstotzka. Anarcho-Awesomeness é uma ideologia focada na celebração do caos, da irreverência e da grandiosidade, com o objetivo de gerar entretenimento e risadas à custa dos outros, tanto no ambiente online quanto na vida real. Seus adeptos acreditam que provocar o maior nível possível de desordem e confusão, de forma que cause impacto e diversão, é uma espécie de arte sagrada. O centro dessa ideologia gira em torno do conceito de trolling, que pode ser amplamente interpretado como qualquer comportamento que tenha como resultado risadas, choque ou notoriedade. A essência do Anarcho-Awesomeness está no fato de que não existe um conjunto fixo de práticas ou regras, já que o que é considerado impressionante ou incrível varia de pessoa para pessoa. Não há dogmas ou princípios estabelecidos, tudo se resume ao que alimenta o ego do indivíduo e cria o máximo de caos com o mínimo de esforço. A prática central envolve ações que desafiam normas sociais e desencadeiam reações inesperadas, seja através de piadas absurdas, provocações ou gestos que desconcertem as pessoas ao seu redor. Embora Anarcho-Awesomeness não tenha um posicionamento político formal, seus adeptos não estão acima de interagir com questões políticas se isso levar a momentos cômicos ou disruptivos. No entanto, eles se mantêm distantes de agendas políticas rígidas, pois consideram essas estruturas previsíveis e desinteressantes. Eles se preocupam apenas em maximizar os LOLs, risadas, e criar situações de infâmia ou caos que desafiem o status quo, mesmo que inadvertidamente acabem gerando mudanças sociais ou políticas. Summa, Anarcho-Awesomeness é uma filosofia de vida que exalta a irreverência, o riso e a quebra de expectativas, sempre em busca do impacto e da diversão, sem compromisso com qualquer tipo de responsabilidade ou consequência. O sistema vilageiro é um complexo sistema social e econômico retratado no universo do jogo Minecraft. Você conhece? Seguido pelos NPCs conhecidos como villagers.
Ele representa uma estrutura agrária e de mercado, sem uma governança central definida, mas com traços que lembram sistemas de autogestão comunitária. Embora seja difícil classificar o sistema como pertencente a um único tipo ideológico, ele possui elementos que se aproximam de um estilo de vida coletivo, onde a terra é ocupada e utilizada de acordo com necessidades práticas. Os biomas regionais desempenham um papel crucial na organização social dos villagers, determinando suas vestimentas, arquitetura e modo de vida. Cada aldeia é única e reflete as condições naturais de seu entorno, sejam eles desertos, planícies, florestas ou montanhas. Essa diferenciação arquitetônica é um reflexo da relação íntima entre os villagers e o meio ambiente, demonstrando uma adaptação à natureza ao seu redor. Os villagers têm uma economia baseada no comércio de esmeraldas, que servem como moeda de troca. A economia local funciona em um mercado descentralizado, onde cada aldeão pode negociar livremente com jogadores ou outros villagers, sem a necessidade de uma autoridade central para regular as transações. Esse sistema de mercado descentralizado, com forte apego ao comércio local e às trocas, é essencial para a sobrevivência da comunidade, já que cada aldeão desempenha um papel específico, como fazendeiro, ferreiro ou bibliotecário, contribuindo com produtos especializados. A segurança comunitária é uma prioridade no sistema villager. Cada aldeia é defendida por golems de ferro, enormes figuras de ferro que são criadas cooperativamente pelos villagers para proteger a comunidade de invasores. Esses golems agem de forma altruísta e são a linha de defesa mais eficaz contra criaturas hostis que ameaçam a aldeia. A construção desses golems é um trabalho coletivo, que simboliza a união dos villagers em prol da proteção mútua. No geral, o sistema villager em Minecraft é um exemplo intrigante de como uma sociedade pode funcionar de forma descentralizada, com base em normas simples, mas eficazes, de cooperação e sobrevivência. Mesmo que os aldeões pareçam desorganizados à primeira vista, seu sistema é uma forma sofisticada de organização social e econômica, adaptada às necessidades de um mundo em constante mudança e cheio de desafios. Bacon Hair Supremacies é uma ideologia etnonacionalista que sustenta que o grupo étnico robloxiano conhecido como Bacon Hair, tradicionalmente vistos como avatares padrão de contas recém-criadas no Roblox, são superiores ou, em alguns casos, oprimidos por outras etnias dentro do universo Roblox. Para os seguidores dessa ideologia, os Bacon Hair devem adotar medidas drásticas para garantir sua ascensão e reconhecimento, já que são frequentemente estigmatizados como inexperientes, ou noobs, devido à simplicidade de sua aparência inicial. No mundo de Roblox, essa aparência inicial e acessível é associada a uma falta de prestígio ou a uma posição inferior na hierarquia social de jogadores. Essa ideologia apresenta paralelos com movimentos do mundo real, como o anarquismo pós-colonial e outras formas de nacionalismo minoritário, onde um grupo que se percebe oprimido busca mudar o sistema vigente para alcançar maior igualdade ou supremacia. Assim como os movimentos de minorias no mundo real, os seguidores do Bacon Hair Supremacies acreditam que o sistema social e econômico do Roblox os desfavorece, uma vez que, sendo avatares padrão, eles não possuem os acessórios e roupas de luxo associados a castas superiores dentro do jogo. Nesse sentido, eles também se veem alinhados com ideologias revolucionárias como o bolchevismo marxista-leninista, uma vez que o capitalismo virtual os exclui devido à sua incapacidade de acessar itens cosméticos premium, criando uma disparidade social. Como consequência, essa diferença econômica pode impulsionar os Bacon Hairs a se rebelarem contra os jogadores de classes mais abastadas e visualmente favorecidas, seguindo uma lógica semelhante à dos movimentos revolucionários que desafiam as elites estabelecidas. Pacismo, pronunciado como Paquis, é a ideologia centrada no personagem Pac-Man, criado em 1980 pela desenvolvedora japonesa Namco. A premissa básica do pacismo gira em torno da missão fundamental de Pac-Man, limpar o mundo dos fantasmas, que simbolizam forças negativas e caóticas. No contexto dessa ideologia, Pac-Man é visto como um defensor da ordem e da harmonia, cuja função é devorar os pontos espalhados pelo mundo, representando a manutenção do equilíbrio, enquanto enfrenta as entidades fantasmagóricas que ameaçam a paz. A ideologia de pacismo pode ser vista como uma metáfora para a luta contra medos e obstáculos invisíveis, utilizando estratégia e perseverança como meios para alcançar o sucesso. Na América do Norte, a franquia Pac-Man também foi disseminada por meio de jogos produzidos pela Midway Games, reforçando a popularidade do personagem e seus princípios. O pacismo não só envolve um senso de dever contra as forças inimigas, mas também a busca incessante por superação e a continuação da luta por um ambiente seguro, livre de ameaças.